uma mensagem muito importante para refletirmos e prepararmos o nosso espírito para o momento de oração. Esta reunião de oração, irmãos e irmãs internautas, é muito importante. É o meio que nós temos de comunicação com o reino dos céus, de falarmos com Deus, de falarmos com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com a Virgem Maria. Materialmente falando, nós possuímos diversos meios de comunicação instantânea, que muitas vezes no passado não existia, e que hoje nós podemos muitas vezes conversar com pessoas em outras cidades, estados, países, continentes, e até mesmo contemplando as pessoas e fazendo, inclusive, chamadas em vídeo, comunicação instantânea. E essa comunicação instantânea com o reino dos céus sempre existiu, onde nós falamos e imediatamente Deus, Ele sempre está a ouvir aqueles que são fiéis, aqueles que merecem, então, da sua graça, da graça do seu reino e dos seus santos. Muitas vezes, diante de algumas situações, não temos nem tempo para pedir, Deus nosso Pai, Ele já está agindo em nossa vida. Mas para que a nossa oração possa ser ouvida, irmãos, é necessário a prática dos ensinos que nós temos aprendido nesta igreja. Não adianta nada eu orar, eu pedir a Deus, mas não praticar os seus ensinos para ter o mérito de receber aquilo que eu estou pedindo, nós estamos pedindo. Então, é importante nós praticarmos aquilo que nesta igreja nós temos aprendido. No transcorrer desta mensagem, os irmãos puderam ouvir que diz muito sobre a unidade. E a unidade, prezados irmãos, é a qualidade ou estado de ser um ou único. E no reino dos céus existe essa unidade, inclusive na Santíssima Trindade. Muitas vezes, há aqueles que não conseguem entender, há aqueles que muitas vezes estudam, tentando encontrar situações ou entender a doutrina, que muitas vezes, prezados irmãos e irmãs, são assuntos que não nos cabe e não há necessidade de entendimento, são mistérios, inclusive sobre a Santíssima Trindade. Há pessoas que tentam entender, porque na nossa matemática, 1 mais 1 mais 1 são 3, mas na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1, é uma unidade, é uma perfeição que vai além da nossa lógica, e muitas vezes nós queremos entender os mistérios de Deus, que não tem necessidade. Mas o que é importante, prezados irmãos, nós termos o entendimento para nos dar o direito da nossa salvação, nos dar o direito de vivermos eternamente nos céus. Isso, nesta igreja, a Santa Avó Rosa nos revelou. Ela revelou orientada por Jesus nosso Senhor. E o Santo Irmão Aldo, na continuidade do ministério da Santa Avó Rosa, ele também revelou o que se fazia necessário para o nosso conhecimento. Então, na atualidade, tudo o que vai além do que já foi revelado nesta igreja, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, que muitas vezes nós queremos estudar, querer entender, querer conhecer, desvendar mistérios, não há necessidade. Qual a diferença fará para a nossa vida isso? Mas o que é importante, nós temos aprendido. E devemos então aceitar esses ensinamentos e praticar em nossa vida. Pôr em prática para o nosso bem-estar nesta terra, a nossa felicidade, enquanto aqui vivemos. Mas acima disso nós devemos pensar, essa vida que nós estamos tendo, ela é passageira, é material. Um dia ela vai se terminar.
mas eu devo me preocupar e me preparar para a vida espiritual, que terá continuidade no reino dos céus. Essa poderá ser eterna, sem fim. Para isso nós precisamos se preparar. Nesta mensagem, inclusive, prezados irmãos e irmãs, diz: daí ensinarmos que toda pessoa pertencente a Deus deve ser a verdade e a luz. Devem dar prova desta união ao corpo de Deus através dos seus frutos, justiça, verdade, fidelidade. Mas além ainda disso que é aqui citado, nós precisamos, prezados irmãos, ter muita humildade, praticar o amor ao próximo, o perdão, e é algo que o nosso santo irmão Aldo sempre ensinou, que tudo isso nós praticando, ao orarmos, naquele momento que nós vamos ter, e não somente nesse momento, mas sempre que nós fizermos em nossas orações, seja na igreja, em casa, às vezes nós estamos em um local, vemos o perigo, nós clamamos, se somos praticantes, nós poderemos ser ouvidos. Por isso é importante a prática daquilo que nós aprendemos nesta igreja. E muitas vezes, irmãos, nós, e quando eu digo nós, porque eu estou incluído junto com os irmãos, porque nós todos estamos no mesmo caminho, todos estamos no mesmo barco, querendo o destino final, que é o reino dos céus. Então todos nós precisamos analisar a nossa vida e tomar os devidos cuidados. E nós podemos refletir: será que as minhas orações, elas estão sendo ouvidas? Será que eu sou justo? Eu tenho equidade na minha vida? Eu realmente pratico a justiça? Então nós precisamos pensar e refletir. Irmãos, muitos que estão aqui, que são do tempo da Santa Avó Rosa, que não é o meu caso, devem se lembrar que quando a Santa Avó Rosa, ela terminou a sua vida materialmente nesta terra e foi para o reino dos céus, o que eu aprendi é que houve uma conversão em massa. Muitas pessoas que inclusive já ouviam dizer da nossa igreja, já ouviam dizer desta verdade, que Jesus estava então restaurando a sua igreja nesta terra, formando então o Consolador, a Santa Avó Rosa. Então, acreditando em tudo isso que estavam ouvindo e aprendendo, se converteram. E nós, prezados irmãos, na atualidade, podemos refletir o seguinte: e após a ida do nosso santo irmão Aldo aos céus, como foi essa conversão? As pessoas se converteram? Ou muitas vezes aqueles que poderiam estar aqui conosco que acabaram se afastando? Eu digo isso para os irmãos porque nós precisamos refletir se estamos realmente vivendo essa unidade espiritual na qual nós aprendemos nesta igreja. Porque se nós falhamos, se nós falhamos nesta unidade espiritual, muitas vezes esse crescimento que poderia acontecer, não houve. E isso foi falha por nossa parte. Eu digo nós, como eu disse para os irmãos anteriormente, porque eu estou incluído. Todos nós devemos fazer uma análise. A nossa igreja cresceu após a ida do nosso santo irmão Aldo? Como foi? Ou será que muitas vezes nós perdemos adeptos para um caminho que nós sabemos que é um caminho verdadeiro, que é o caminho do reino dos céus? Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos usar da nossa humildade para refletir como nós estamos procedendo, como nós estamos vivendo, o que nós precisamos rever e o que nós precisamos fazer para que realmente exista esta unidade espiritual que é esperada por Deus, pelo seu povo na terra, para que outras pessoas venham para o nosso caminho, venham acreditar nessa verdade. Porque se nós
não praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo, muitas vezes nós poderíamos dar bom exemplo e através da nossa conduta, do nosso exemplo, as pessoas acreditar que existe realmente uma igreja que é a verdade, um caminho que é seguro, mas como não tivemos boa conduta, nós acabamos trazendo mau testemunho da nossa fé e afastando as pessoas de acreditar nessa verdade. Isso, prezados irmãos, em nosso dia a dia. Na onde estivermos, nós devemos ser um exemplo, pregar com a nossa vida. Na onde os irmãos trabalham, aquela conduta exemplar, as pessoas observam, nossa, que pessoa admirável, é uma pessoa justa, honesta, uma pessoa que trata a todos com educação, com respeito. Esse diferencial, irmãos, nós devemos possuir na nossa vida. E isso atrai para as pessoas, ao ver como o mundo se encontra, aquela pessoa é diferente. E muitas vezes com essa admiração para conosco, com as nossas atitudes, com o nosso gesto, quantas pessoas chegou a dizer, eu vejo como que você é, de que igreja você é, que caminho que você segue. Isso é o bom exemplo. Mas muitas vezes, irmãos, nós não devemos somente pensar em trazer pessoas para este caminho, porque é o que nós queremos. Desde a minha infância, pensei, eu quero ver a minha igreja crescer, ser maior neste mundo, ver muitas pessoas acreditando, porque eu sinto uma paz espiritual, eu sei que é o caminho da verdade, e eu quero que as pessoas também sintam. Mas muitas vezes, nós falhamos entre nós mesmos. O porquê eu digo para os irmãos que nós falhamos? E falhamos em ter essa unidade espiritual. Porque muitas vezes, eu estou dentro da igreja, eu estou sem ter o poder de justiça, eu estou julgando esse, aquele. E às vezes aquela pessoa, por se sentir julgada, ela vai se afastando. Nós perdemos aquela pessoa. E pensamos querer que a nossa igreja cresça, mas aquele que já era daqui, nós perdemos, por um descuido nosso, e nem se importamos, e às vezes quando sabemos que perdemos aquela pessoa, ainda dizemos, graças a Deus, era uma pedra de tropeço, já passou da hora mesmo de sair. Isso, irmãos, não é equidade, porque aqueles que realmente pensam com justiça, pensaria assim, eu sei que muitas vezes tem aquelas pessoas fracas, eu vou os ajudar a ficar neste caminho. Muitas vezes nós deveríamos pensar, nossa, aquela pessoa já faz dia que não vem na igreja, eu vou procurar saber o porquê, eu vou o ajudar a ficar neste caminho. Aí nós estávamos em uma perfeita unidade, porque é o mesmo objetivo. No reino dos céus, irmãos, é uma união perfeita, e eu acredito, como eu disse anteriormente, que é o objetivo de todos nós queremos lá chegar. Se nós queremos lá chegar, já precisamos estar vivendo desta forma, ainda aqui nesta terra. Então pensar, eu vou preservar os irmãos que são o meu familiar, porque nós somos uma família espiritual. Muitas vezes houve um certo problema, uma dificuldade, eu vou perdoar, vamos viver, irmãos, de uma certa forma que realmente agrada a Deus. Embora, como disse o apóstolo São Paulo, no segundo livro a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos seriam tempos difíceis, que as pessoas seriam egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, enfim, ele falou como as pessoas seriam nos últimos tempos, e nós observamos a cada dia como as pessoas são, e observamos que no mundo esse egoísmo, essa ganância possui as pessoas que pensam só em si mesmo, uma ganância pelo poder, que muitas vezes nós vemos gerar até guerra, ou chegar próximo, como nós vemos na atualidade, muitas vezes aquela ganância pelo poder, gera então pessoas, conflitos, pela falta, às vezes, da humildade, de se humilhar, muitas vezes de ceder à falta do diálogo.
E se não tomarmos cuidado, esse egoísmo, essa ganância, todo esse mal que existe no mundo, pode, como nós vivemos neste mundo, pode influenciar a nossa vida. E trazermos isso do mundo para dentro da nossa igreja, o que pode ser perigoso. E então, falhar com que esta união e essa unidade espiritual, na qual o nosso Deus espera de nós, para o crescimento da nossa igreja, para a salvação de almas neste mundo. Devemos tomar muito cuidado, refletir e se lembrar, naquele ano, em que o nosso santo irmão Aldo, naquela quinta-feira aqui, diante desse altar, nós estávamos, e ele então, o seu espírito indo para os céus, e nós pensamos, como vai ficar a nossa igreja? Mas nós lembramos, ele disse, nós estamos preparados para seguir em frente. E então, irmãos, naquela quinta-feira, realizamos uma reunião de oração, e após isso nós fomos entendendo a necessidade e os acontecimentos de Deus, e hoje estamos aqui. Mas devemos a cada dia pensar que precisamos praticar aquilo que o irmão Aldo nos deixou, aquilo que ele quer de nós. Precisamos ser muito humildes para reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas falhas, porque nós somos seres humanos, o que muitas vezes é muito difícil para algumas pessoas. Algumas pessoas não têm a capacidade de ser humilde, mas se queremos entrar no reino dos céus, irmãos, aquilo que Deus quer nós precisamos praticar, porque muitas vezes há aquelas pessoas que padecem na sua vida. Por que aquilo está acontecendo? Às vezes é porque ele precisa pagar o que ele está fazendo, que não é justo, que não é certo. Mas nós precisamos praticar o que é bom, para evitar tudo isso em nossa vida, e para chegarmos no reino dos céus, e para quando nós orarmos, nós pedirmos com muita fé, a nossa oração será atendida. Mas não é somente pedir, irmãos, a oração nós podemos fazer também para agradecer, para expressar a Deus o nosso sentimento de amor para com Ele, para com os seus santos, para expressar a Ele a gratidão que nós temos por tudo que Ele sempre fez, pelo amor para com a humanidade mesmo que se afastando dEle. Assim como eu disse para os irmãos no princípio, é o meio que nós temos de comunicação. E assim como materialmente nós comunicamos com as pessoas, temos diversos meios, e nós o fazemos isso para muitas vezes contar da nossa felicidade. Nós não ligamos para alguém só quando precisamos, eu preciso disso. Não é somente assim que nós entramos em contato com as pessoas, mas nós mantemos aquele relacionamento, aquela amizade, aquele carinho, e muitas vezes entramos em contato para expressar da nossa alegria. Nossa, eu estou muito feliz, aconteceu isso na minha vida, eu estou muito feliz, aconteceu aquilo. Assim também deve ser o meio que nós temos de comunicação com Deus, com os céus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Não é só para pedir, para agradecer, para expressar o quanto amamos a Ele. E assim nós vamos fazer.